Olá pessoal do segundo ano, professor Luiz Sérgio, professor de Física, voltando agora para fazer o comentário da atividade que eu havia solicitado no último vídeo. Então, eu tinha solicitado para que vocês fizessem a seguinte questão. Vamos ler aqui, né? Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao Sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é igual a 22 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius, calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, se você não estiver entendendo muito bem, eu sugiro antes você fazer um desenho, né, para tentar se localizar aí na questão. Então, se não está entendendo, faz um desenho. Então, vamos primeiro fazer um desenho aqui, ó, da barra. Uma barra é esta daqui. A questão fala que a barra tem um comprimento inicial de 10 metros. Já que é o comprimento inicial, vou chamar aqui de L0 LO, né? Igual a 10 metros. A questão fala que a temperatura inicial, então temperatura inicial, vou colocar esse dado aqui, ó, temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. E que a temperatura, eu coloquei aqui a bolinha, né, o θ, porque alguns livros representam temperatura por essa bolinha, mas como nós havíamos comentado antes, eu vou representar a temperatura pela letra T. Então, temperatura inicial 20 graus, temperatura final 40 graus Celsius. Beleza? E outra informação que é dada na questão é o coeficiente de dilatação linear deste material, que é de alumínio, né? Então, o coeficiente de dilatação do alumínio é de 22 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius. Opa, ao contrário, por grau Celsius, né? Então, nós temos esses dados aí na questão. E o que a questão pede? A questão pede para que você calcule a variação do comprimento, né? Qual é o tamanho que essa barra vai alcançar depois de um determinado tempo. Então, você pode calcular por meio de duas fórmulas, né? Ou ΔL, né, é igual a o comprimento final menos o comprimento inicial. Só que usando essa fórmula não é possível, né? Porque nós não temos o comprimento final, nós só temos o comprimento inicial e o final. Então não dá para calcular por meio dessa fórmula. Então exclui essa fórmula. Nós vimos uma segunda, né? Qual é a segunda? A segunda variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação da temperatura. Beleza? Então vamos substituir os dados que estão sendo dados aqui na questão na fórmula. Então, variação do comprimento é igual ao comprimento inicial, que é 10, vezes, quem é o alfa? Alfa, 22, vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação da temperatura. Aí a variação da temperatura você pode fazer assim, ó. Lembre que variação da temperatura, deixa eu ver um espaçozinho aqui, vou deixar aqui, ó. Nós vimos que variação da temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se era 20 passou para 40, variou quanto? Variou 20. Mas só para ter certeza que foi 20 mesmo, né? Eu falo isso porque esse valor, essa variação pode ser positiva ou negativa. Então, para você calcular essa variação, você vai fazer, né, temperatura final, que é 40, menos a temperatura inicial, que é de 20 graus, menos 20. Então, variação da temperatura, 40 menos 20, 20 graus Celsius. Aí você diz, professor, mas é lógico, né? Nem precisava tudo isso. Realmente não precisava, mas muita atenção, né? Se fosse ao contrário, né? A temperatura inicial 40 graus e a temperatura final de 20 graus. E quanto seria a variação de 20? Não, muita atenção. A variação seria de menos 20. Por quê? Porque a temperatura final, neste caso, seria 20.
E a temperatura inicial 40. Então 20 menos 40 menos 20. Então muita atenção, viu? Então a variação da temperatura 20 graus Celsius. Vamos lá? Variação da temperatura. Como nós temos aqui uma notação científica, eu sugiro que você transforme esses números para uma notação científica. Então vamos transformar 10 em uma notação científica. 10 é o mesmo que 1 vezes 10 elevado a 1. Não preciso colocar 1, né? Repete o 22 vezes 10 elevado a menos 6. Opa, parece que não vai dar, né? Chegar um pouquinho mais à esquerda. A variação do comprimento é igual a, transformando 10 novamente em notação científica, 1 vezes 10 vezes 22 vezes 10 elevado a menos 6, repete, vezes 20, sugiro transformar em notação científica, então é 2 vezes 10 elevado a 1, não precisa colocar. Mas para facilitar o cálculo aqui, né, eu vou deixar ele visível aqui, o 1 aqui e o 1 aqui. Chegamos nessa fase aqui, nessa parte, agora nós temos que fazer a operação. Como é que é a operação? De acordo com a regra que eu havia explicado antes. Então, o que é que nós temos que fazer? Ó? Conserva a base. Quem é a base? A base é 10. Conserva a base 10, ou seja, repete, né? 10. E o próximo passo? O próximo passo é multiplicar esses números que estão à frente aqui, ó, do 10. Então você vai multiplicar. Multiplica este com este, pega o resultado dele e multiplica com o 2. Então 1 vezes 22, 22. 22 vezes 2, 44. Então vai ficar 44 aqui na frente, né? Vezes 10 elevado a quanto? Você vai pegar agora os expoentes, os índices aqui, ó, que é 1, menos 6 e 1, e fazer o quê? Você vai somar, né? Somar por quê? Porque nós temos uma operação de multiplicação. Se fosse uma operação de divisão, nós teríamos que subtrair os expoentes. Então, somar, como é que você vai fazer a soma? 1 mais menos 6, você vai fazer aqui direto. Do jeito que estiver aqui, você faz a conta. 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. Então, ó, menos 4. Delta L, né, a variação do comprimento, é igual a 44 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Aí, pessoal, só para deixar mais claro como foi feita essa operação aqui de cima, foi que nós fizemos, ó, 1 mais menos 6 mais 1. Mais com menos é menos, então fica 1 menos 6 mais 1. Então, observe que é só pegar os números que tem aqui, ó, e fazer a operação conforme está aqui, né? 1 menos 6 menos 1. 1 menos 6, opa, 1 menos 6 mais 1. 1 menos 6 mais 1. É que vai dar 4. Por isso que encontramos menos 4, na verdade. 4 não, menos 4. Beleza? Isto em metros. Em metros, conforme nós vimos, vou apagar aqui, ó. Isso aqui daria quantos centímetros, né? Ou qual seria o número aqui, né? Se eu fosse para transformar este número num número real, né, sem estar em notação científica, este número aqui corresponderia a pula 1, 2, 3, 4 casas. Então isso aqui corresponde a 0,0044 metros, né? Este número em notação científica, ele é o mesmo que... opa, tem zero demais aqui. Muitos zeros.
é 0,044 metros. Pronto, então, este número que está em notação corresponde a este valor em metros, 0,0044. E isso aqui, ó, se eu quisesse expressar em centímetros ou em milímetros, corresponde a quanto? A quanto, né? Relembrando aqui os conceitos lá do primeiro ano, essa primeira casa, a casa dos decímetros, casa dos centímetros e a casa dos milímetros. Então, o aumento aqui seria de 4 milímetros, 4,4 milímetros, né? Fazendo uma conversão. Ou então, se você quiser fazer de uma outra maneira, pega este número e multiplica por 1000, né? Você encontra o valor em milímetros. Se quisesse em centímetros, multiplicaria esse valor aqui por 100. Aí você iria achar o valor em centímetros, que seria igual a 0,44 centímetros. Beleza, pessoal? Muito difícil? Não, é bem simples, né? Seguindo aquelas regras lá, né, da multiplicação e da divisão de notação científica, ela é bem simples. A questão aqui é você interpretar a questão e transformar o que está lá na questão em números, né? Para poder substituir os números aqui pelas letrinhas. Beleza, pessoal? Um abraço.